E aí, pessoal, beleza? Bom, mais um vídeo aí do canal que eu venho falar sobre finanças com vocês. Para quem conhece o canal já há algum tempo, tem alguns vídeos que eu venho aqui para falar sobre planilhas de leitura, sobre planilhas de controle de gastos com seus quadrinhos. E esse é mais um desses vídeos. Inclusive, eu acho que eu tenho que colocar eles compilados ali numa playlist, né? Mas, cara, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês porque eu fiz um levantamento de todos os quadrinhos que eu comprei nesse semestre e de todos que eu vendi também, porque tiveram muitos quadrinhos que eu vendi. E foi assim, deram alguns dados curiosos que eu quis trazer para vocês por conta disso. Antes da gente falar sobre, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, que você sabe que isso ajuda o YouTube a te lembrar e te recomendar mais canais de quadrinhos. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho aqui para ele te lembrar quando sair um vídeo novo, beleza? Não esquece de hypar o vídeo também, que isso dá uma ajudada ali, e também comentar, que é muito importante o seu comentário aqui no vídeo, beleza? Vamos conversar mais sobre os assuntos que a gente fala, que eu venho falar com vocês nos vídeos aqui. Vamos conversar ali nos comentários, beleza? Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante. Mas vamos falar então de dados. Para quem não sabe, eu fiz uma planilha no começo do ano, inclusive tem um vídeo que eu vou deixar no final e tem aqui nos cards também, ó, para vocês conferirem. Vou deixar nas telas finais. E tem um vídeo falando sobre essa planilha que eu fiz de controle de gastos dos seus quadrinhos e que dá para você colocar até os seus quadrinhos desejados, digamos assim, para você ter um controle dos que você tem, dos que você ainda quer ter e de quanto que você vai gastar para ter esses quadrinhos. Enfim, é uma planilha muito completa para você conferir lá, tá no Drive. Então, se você quiser baixar essa planilha, vai lá no link que eu deixo aqui na descrição, vai lá, baixa essa planilha para você se controlar a partir de agora, que seja, para você ter um controle melhor da sua coleção, beleza? Bom, eu tenho essa planilha e aí eu ia colocando todas as compras que eu tinha, todas as vendas que eu fiz, porque esse começo de semestre, esse começo de ano, né, esse semestre, eu tive bastante quadrinho que eu peguei para vender, porque precisei, porque quis também, porque teve alguns que não faziam sentido na minha coleção, mas eu acho engraçado. Vamos falar a respeito disso primeiro, antes até de eu falar definitivamente sobre os dados. Cara, tem um canal no YouTube que chama Quadrinhos Words, não sei se vocês conhecem, mas é um canal de um cara que já faz um bom tempo que ele tem esse canal aqui no YouTube sobre quadrinhos, e a coleção dele era gigantesca. E aí o cara resolveu começar a vender essa coleção dele, começar a vender vários títulos da coleção dele que não faziam mais sentido para ele ter na coleção. E teve uma galera que criticou o cara, que falou que ia parar de seguir o canal e tal. Mas, galera, isso daqui querendo ou não, é uma coisa supérflua. Você não vai levar nada disso daqui para dentro do seu túmulo, entendeu? Então, assim, é um hobby que a gente tem. É lógico que é extremamente prazeroso, que querendo ou não, agrega conteúdo para você, agrega conhecimento várias vezes, mas também é entretenimento e também é supérfluo às vezes. Muitas vezes é supérfluo. Se você for pôr numa balança o que tem mais importância, principalmente para quem é casado, para quem tem, para quem paga os próprios boletos, isso daqui, querendo ou não, não paga seus boletos, então não pode ser prioridade, entendeu? Então, para o cara não foi prioridade, ele pegou e começou a vender os que ele achava que ele não queria ter mais na coleção. E querendo ou não, é isso que a gente tem que fazer. Porque assim, não que a gente tem, todo mundo tenha que fazer isso, eu tô falando e ditando uma regra aqui. Não, cara, mas você tem que ver o que vale na sua vida, o que vale ter na sua vida, o que é importante para você ter na sua vida naquele momento, ou de repente, às vezes o cara depois de ter vendido, o cara vai querer comprar de novo daqui a algum tempo, ele vai atrás e compra de novo, porque a vida é feita de ciclos, entendeu? Então é importante também você olhar para a sua coleção
e saber analisar que aqueles títulos não fazem mais sentido para você, entendeu? Bom, dito isso, eu vendi vários títulos da minha coleção, mas assim, a venda mais significativa que teve foi realmente a coleção que eu tinha, capa preta da Salvat, que eu fiz vídeo falando sobre essa venda também. Vou deixar nas telas finais também, tudo que eu for mencionar aqui eu deixo nas telas finais para vocês, ou nos cards aqui em cima. Mas eu vendi, que foi a venda mais significativa que teve esse semestre, e isso foi ótimo no final das contas, porque eu tive algumas compras que eu fiz esse semestre, e eu vou passar os dados para vocês verem, para vocês analisarem comigo, e no final das contas, eu quase não gastei com o quadrinho esse semestre, porque o dinheiro mais entrou do que saiu. Não que mais entrou do que saiu, mas foi praticamente isso. Vou mostrar para vocês, vamos parar de enrolação. Bom, quantos títulos eu comprei esse semestre? Foram 25 títulos comprados. Lembrando que assim, eu tenho parceria com algumas editoras que enviam quadrinhos para cá, mas eu não coloquei esses quadrinhos na conta, tá? Então eles não estão nessa conta, porque se eu colocasse, eu ia ter ganho muito mais com os quadrinhos do que gasto, na verdade, porque eu deixaria de gastar, né, em algumas vezes, porque são quadrinhos que eu ganho. Mas enfim, isso posto, títulos, foram 25 que eu comprei. Valor de capa nesses 25 títulos comprados. Isso daqui é um valor até alto, porque tiveram alguns títulos aqui que tiveram muitos ônibus e muitos encadernados mais caros, e tiveram coisas que eu paguei o valor de capa. Mas enfim, deu o valor de capa de R$ 2.898,90. O valor pago realmente desses quadrinhos, o valor que eu paguei por eles, ficou no valor de R$ 1.499,19. Então aquilo ali era o valor de capa, os quase R$ 3.000, né? Se você fosse pagar o valor de capa em todos, seria esse valor. Mas como tem desconto, a gente tenta pegar sempre com desconto, porque é assim que a gente vive, de quadrinhos, de coleção. Então, com desconto, eu paguei R$ 1.499,19 em 25 títulos, tá? Eu não fiz uma média desse valor, mas se você quiser, pode fazer essa média aí, vai dar um valor X aí, deixa aqui nos comentários para mim. Eu não vou pegar a calculadora agora para fazer isso agora. Mas a porcentagem média de desconto que eu comprei, que eu sempre via, isso daqui a porcentagem média é um número redondo, deu 40% de média, mas tiveram quadrinhos que teve 67%, teve quadrinhos que teve 80%, teve uns que teve 35%, então foi bem variado, mas a média deu 40%, curiosamente um número redondo. Mas é uma média boa de desconto, porque hoje eu procuro comprar quadrinhos só com mais de 35%, mais de 40%, então tá na média ainda. O valor que eu tive de desconto dos quadrinhos, que é você tirar os 2.898 dos 1.499, eu tive 1.399,71 de desconto, ou seja, foi 1.400. Se você olhar esse valor com o valor dos 1.499, é praticamente o mesmo. Então, assim, foi quase 50%, os 40% realmente. Bom, aí vem os quadrinhos que eu vendi. Eu vendi, no total de todos os quadrinhos que eu vendi esse semestre, deu o valor de R$ 1.315. Então eu tive um gasto real dentro desse semestre, e eu falo dentro desse semestre que eu sei que a gente ainda não está no meio do ano é dia 2 de julho, exatamente. A gente não está no meio do ano, mas eu não vou comprar mais nada até dia 2 de julho, então esse vídeo capaz dele sair ainda perto do dia 2, então já tá certinho. Mas o gasto real que eu tive de todos esses quadrinhos foi R$ 184,19. Por que esse gasto real? Porque eu abati todos os quadrinhos que eu vendi. Se a minha coleção me trouxe dinheiro e eu comprei novos quadrinhos com esse dinheiro, meio que ela se autossustentou para quadrinhos novos, entendeu? Foi mais ou menos essa a conta que aconteceu nesse semestre. E eu quis trazer esses dados para vocês para
para analisar, porque eu achei muito relevante esse final de 184 só, de ter gasto somente isso com quadrinhos, e trazer a reflexão para vocês daquilo que eu falei no começo do vídeo. Que assim, galera, é claro que a gente gosta de colecionar, é claro que a gente gosta de comprar, mas eu falo isso em vários vídeos para vocês, assim, é uma coleção que, se eu precisar do dinheiro, se eu precisar vender um dia, se eu quiser vender um dia, porque não faz mais sentido para mim, é o que eu vou fazer, porque não é o que me sustenta, não é o que... nem o canal, por exemplo, que eu fiz o canal no YouTube, não foi com essa intenção, então, tipo assim, o canal também não me sustenta, assim como não sustenta vários gibitubers, né, que a gente chama, não sustenta vários gibitubers por aí, e a galera acha que sustenta, são pouquíssimos que vivem do canal, mas é mais um hobby, entendeu? Então, tipo, se precisar um dia se desfazer disso, eu vou me desfazer. Se precisar vender, eu vou vender. Ou se até, de repente, um dia lá na frente eu falar assim, cara, já tá na hora de eu doar esses quadrinhos. Eu vou doar esses quadrinhos, entendeu? Então, assim, não fiquem se apegando a isso. Querendo ou não, eu ter feito isso acabou me trazendo novas leituras, me trazendo novos conteúdos. Eu comprei, por exemplo, Monstros, que é um quadrinho fantástico, que eu já até falei aqui no canal para vocês. Então, querendo ou não, pode ser que um quadrinho que eu tenha considerado ruim, de leitura ruim para mim, tenha virado um quadrinho muito melhor. Então, assim, querendo ou não, foi uma coisa boa eu ter vendido certos quadrinhos para poder renovar a minha coleção e trazer até mais conteúdo para vocês, olha. Mas é isso, galera. Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Me fala aqui se você está usando essa planilha, porque eu até esqueci de falar sobre isso em outros vídeos depois que eu lancei essa planilha. Então me fala aqui nos comentários se você usa ela, se ela está sendo de grande serventia para você. Nossa, quase que não sai, hein? De grande serventia para você, assim como está sendo para mim. E eu ainda tenho que atualizar ela em alguns aspectos. Eu pensei em umas melhorias para essa planilha, então eu quero atualizar ela para o próximo semestre, para me trazer um conteúdo melhor ainda. Mas assim que eu atualizar essa planilha, eu venho aqui e atualizo vocês a respeito disso também. Faço um vídeo falando sobre, mostrando as atualizações, para vocês terem um controle também, assim como eu, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!